Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apsan e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Hoje tem um segundo celular aqui, não vou ficar olhando ele aqui à toa durante o vídeo. Eu estou com ele aqui para ler as perguntas que vocês me mandaram por outras redes, porque temos aqui mais uma sessão de perguntas e respostas. Mas também vou trazer aqui uma pergunta que foi feita no último vídeo, nos comentários, e você pode participar dessa sessão de perguntas e respostas. Não posso garantir, se vai ser um quadro mensal, bimensal, mas é uma coisa que vai ser mais frequente por aqui. O último vídeo teve bastante sucesso e acho que é uma maneira de nos aproximarmos um pouco mais. Então não se esqueça de, no final do vídeo, deixar seu comentário aqui embaixo, dizendo se gostou do vídeo e deixando sua pergunta para o próximo quadro. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, sessões de perguntas e respostas, reacts e muito mais, então já deixa aquele like, se inscreva no canal e ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. E lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links na descrição, você não paga nada mais por isso e você apoia o canal com uma pequena comissão. Seu apoio é fundamental. Bom pessoal, vamos começar pela pergunta que foi feita nos comentários do último vídeo por Enzo Freitas. O Enzo me perguntou por onde começar a literatura japonesa. Ele também elogiou o quadro, manda um salve para ele. Essa é uma pergunta muito interessante. Para quem já me segue há um tempo sabe que eu sou aficionado por cultura japonesa, então eu acabo lendo todo ano alguns livros de literatura japonesa. Não é a leitura principal que eu faço, o gênero, digamos assim, mas é um que eu gosto muito, então eu tô sempre, assim, se não todo mês, a cada 2 ou 3 meses eu tô lendo um livro japonês, com certeza. Então depende muito, aquela velha resposta. Se você quer algo mais moderno, mais dinâmico, eu fortemente indico qualquer obra do Murakami. Ele escreve muito bem, ele é um autor que tá vivo, então eu considero ele contemporâneo. Ele sempre tem enredos com um certo realismo mágico, acho que na maioria das vezes tem um pouquinho aí de até não ficção que ele faz, mas grande parte dos enredos dele tem um pouquinho de realismo mágico, então tem aquela magia, é algo bastante agradável de se ler. Como eu li ele, principalmente antes de começar o canal, as leituras dele são mais em inglês que eu tenho aqui, mas todas elas têm em português, tá? E as minhas favoritas são, aqui em inglês, The Wind-Up Bird Chronicle, a Crônica do Pássaro de Corda. É um calhamaçozinho, mas vale muito a pena. Temos Norwegian Wood e temos Kafka on the Shore, Kafka à beira-mar, Eu vou deixar um link aqui na descrição das minhas obras favoritas de Murakami. Se não me engano, eu recomendei essas aqui, Mas no vídeo você pode ver um pouquinho mais sobre cada uma em detalhes. Mas basicamente ele vai contar muitas histórias, assim, de adolescentes, de romances, de coisas bem dinâmicas. Ele tem uma escrita bastante introspectiva, então é o tipo de autor que eu gosto. Agora, se você quer mais elementos culturais japoneses, especialmente para começar, eu indico também qualquer obra do Yasunari Kawabata. Particularmente O País das Neves é uma ótima obra para começar, eu vou deixar o link aqui da resenha também. Uma obra curtinha, cheia de elementos culturais japoneses, um romance entre um homem e uma geisha, um homem casado, diga-se de passagem. E o Kawabata, ele tem descrições de paisagens simplesmente incríveis. Outro grande clássico que eu recomendo, que eu simplesmente adorei, mas já é um calhamaço, é As Irmãs Makioka, de Junichiro Tanizaki. Esse é sensacional, tem um enredo dinâmico, muitos elementos culturais japoneses, uma família muito tradicional que está em decadência, a família Makioka, cujos pais faleceram, então as irmãs estão órfãs, mas já são todas crescidas, e quem, digamos, comanda a casa é o genro mais velho, ou seja, o homem que está casado com a irmã mais velha, ele que meio que gere as finanças da família e tudo mais, e é uma espécie de um drama familiar muito interessante, riquíssimo em elementos culturais japoneses, fortemente indico. Bom, vamos lá para as perguntas das outras redes. Como você organiza seu tempo entre ler e escrever? Tem alguma obra literária planejada? Essa é uma excelente pergunta. Infelizmente não tem dado tempo de escrever, talvez muita gente não saiba, mas eu sou escritor, eu publiquei uma obra pelo Kindle, em formato digital. Gostaria de ter publicado em formato físico, muita gente fala, eu não leio digital e tal. É que realmente foi a maneira mais fácil que eu encontrei de publicar rapidamente uma obra que eu já tinha pronta, Eu fiz uma coletânea de contos, vou deixar o link, quem quiser aqui adquirir, ele está de graça no Kindle Unlimited, e eu gosto muito de escrever, mas realmente a rotina tem estado muito corrida, porque além de ler, eu tenho que manter o canal, fazer vídeos, tenho trabalho de edição, tenho meu emprego fixo, Muita gente talvez não saiba, mas eu tenho um emprego fixo de 8 horas por dia, e o canal é um projeto que eu toco nas horas vagas, então ler, tocar o canal,
legal, né? E fazer minha rotina, né? Esportes, cuidar da minha saúde e tudo mais, e ainda escrever é um certo desafio. Eu pretendo voltar a escrever no ano que vem, que eu tô realmente resolvendo algumas questões pessoais, que acredito eu que vai me liberar mais tempo, né? E eu vou poder retomar a atividade da escrita que eu gosto muito, mas que eu posso dar uma dica, assim, né? Pra quem quer achar esse equilíbrio, assim, né, nas suas atividades, é tentar se planejar bem, tentar organizar a sua rotina. Tudo é possível, é só questão de planejamento. E se eu tenho alguma obra literária planejada, eu tenho sim. Na realidade, essa coletânea de contos que eu lancei, ela é parte 1. E eu já comecei a trabalhar na parte 2, mas eu tive que interromper porque entrou muita coisa, não só no canal, mas na vida pessoal, né? Então, tô deixando esse projeto para ano que vem. Gosta dos textos de introdução e apêndices nos livros? Acho péssimos, poucos salvam. Olha, eu gosto sim, tá? Eu só não gosto quando eles dão spoiler, né? Eu tava falando esses dias que eu tava aí no quarto de Giovanni, já faz uns meses, né? Fui ler o prefácio e a pessoa que fez o prefácio começou a contar a obra inteira. E eu falei, poxa, mas eu só queria entender um pouco do contexto histórico, da vida do autor, né? Não precisava contar a obra inteira, né? Porque ele começa a falar, não, porque é personagem tal, vai se envolver com a personagem tal, depois que ele morrer, aí vai acontecer isso e isso. Poxa... Aí eu fiquei meio assim, né, de ficar lendo prefácio. Eu leio, mas geralmente depois de ler a obra, porque aí, bom, eu já sei o que vai acontecer. E eu não tenho problemas em geral quanto a spoilers. Agora, se eu vou ler a obra, né, eu já tô com ela aberta ali, eu não gostaria de tomar spoiler, né? De uma maneira geral, assim, se é uma obra que eu vou ler daqui a 1 ano, 2, você quer me contar um pouco mais dela, tudo bem, isso não, né? Mas no momento que eu já peguei aquela obra pra ler, vou passar várias horas lendo aquela obra, e você já vai me contar tudo, aí eu realmente fico pistola. Só queria dizer que amo esse box de Os Miseráveis. Bom sábado pra você. É que eu fiz essa sessão de perguntas e respostas no sábado, né? Muito obrigado pra amiga que mandou essa mensagem. É um box muito bonito, né? Só falta eu ler. Mas lemos Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, né? Já deu pra conhecer o autor, eu gostei bastante. Foi meu primeiro contato com ele. Espero ler Os Miseráveis em um momento oportuno. Indique um clássico curto pra ler em uma semana. Olha, na outra rede, né? Não sei se pode ficar falando nome de redes vizinhas aqui, né? Por isso eu falo outra rede. A das fotos, né? Dos filtros. Eu indiquei Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk. Essa é uma obra curtinha que você pode ler em uma tarde, tranquilamente. É uma obra chocante, baseada aí no drama de Shakespeare, né? Mas a versão russa é bem legal. É melhor eu nem falar nada dessa obra, porque ela é tão curta que eu vou acabar dando spoiler. Mas eu vou deixar o link da resenha dela aqui, quem quiser dar uma olhada. Uma obra super curta, vale muito a pena. Expectativas para Flip. Você vai, né? Pra quem não conhece, Flip é a festa literária, né, de Paraty. Festa Literária Internacional de Paraty, né? Alguma coisa assim. Eu fui ano passado e gostei bastante. Esse ano vai ser em novembro, se eu não me engano, tá chegando. Eu não fiz nenhum plano a princípio, mas é possível que eu vá sim. Paraty fica, acho que a 4 horas de distância de São Paulo. Não é muito longe. Eu gosto de dirigir, pegar estrada, gosto de praia, litoral. Quem sabe eu vá. Eu só não posso prometer nada, tá, pessoal? Mas vamos ver, eu vou olhar com carinho as datas. Se eu for, seria um prazer encontrar vocês. Eu ainda preciso tomar essa decisão. Já leu Lolita? Não li. É uma obra bastante controversa, né, do grande crítico do século XX, né, o Vladimir Nabokov, de literatura russa, né, acho que é o crítico mais famoso de literatura russa que conhecemos. Uma obra um tanto controversa, porque acho que fala das obsessões de um homem mais velho a respeito de uma moça criança, né, se eu não me engano, acho que de 12 anos ou alguma coisa assim. Então é uma obra bastante difícil de ler, mas é considerado já um grande clássico, assim, né, todo mundo lê essa obra, digo todo mundo, né, o meio literário, eu escuto muito por aí, eu tenho curiosidade, apesar de que eu entendo que não é uma leitura muito simples, mas tenho sim curiosidade. Marcelo, notei que você não usa Kindle. Quais os motivos? Essa é uma pergunta que cai muito por aqui. Eu tenho um Kindle, eu usava ele muito antes do canal e eu pretendo voltar a usar, tá, pessoal? É que ele tá até sem bateria, eu preciso recarregar ele faz acho que mais de 1 ano que eu não uso esse Kindle. Não tem nenhum motivo em particular, assim, né, que eu não gosto de leitor digital. Não, nada disso. É muito em função do canal. Eu acabo pegando as edições físicas. Atualmente eu recebo muitas edições físicas das editoras. Eu gosto mais, sim, da edição física, mas tem a questão do canal que é mostrar pra vocês a melhor edição. Vocês perguntam muito, Marcelo, qual a melhor editora? Qual a melhor edição dessa obra, né? Uma obra, às vezes, tem 5 edições diferentes e muitos de vocês perguntam as diferenças nas traduções e tudo mais, né? Evidentemente, eu também poderia ver isso no Kindle, mas acho que tem uma questão, obviamente, visual, mas o Kindle, ele é muito prático, tá, pessoal? Pra quem não tem canal, é ótimo, né? Você ter todas as obras aqui num aparelhinho pequenininho e poder levar nas suas viagens, esperas do médico, né? Esse tipo de coisa. O que eu tô pensando em fazer, que já
alguns inscritos me sugeriram é de ter a obra que eu estou lendo em formato físico também no formato digital. Assim, se eu vou viajar, aí eu só levo o Kindle, né? É uma ideia interessante. É claro que é um gasto a mais, mas as versões Kindle tendem a ser mais baratas, às vezes R$10 também, às vezes compensa. Se eu tô lendo um calhamaço, né? Pra não levar um calhamaço assim, né? Na viagem, eu baixo aqui no Kindle a mesma edição, tem que ter esse cuidado, né? Porque acho que se eu comprar uma edição diferente, aí eu vou ficar meio perdido, mas é possível, né? Eu tô pensando em fazer isso. Qual a sua opinião sobre autores mais comerciais, como Dan Brown, Stephen King, etc? Gente, quem vê aqui o canal pode pensar que eu sou purista, né? E que eu falaria algo do tipo que, só Machado de Assis sabia escrever, só Victor Hugo, Dostoiévski. Não, gente. Eu acredito que tem muitos autores modernos por aí que podem se tornar grandes clássicos, né, no futuro. A gente só vai saber se eles continuarem sendo lidos daqui a muitos anos. Desses eu tenho mais curiosidade de ler Stephen King. O Dan Brown eu não sei porque eu tenho um certo preconceito literário. Eu escuto muito, né, outras pessoas falarem sobre esses autores, né? O Stephen King me parece que vai se tornar um grande clássico, né? Temos o It, né? E o Iluminado, eu vi o filme, né? E adorei. Eu não li o livro, falam que o livro é muito melhor, mas o King eu vejo um certo potencial de ele virar um clássico, apesar de eu nunca ter lido, né? Mas eu sei que pela popularidade dele e pelo que eu escuto falar dele, né? Ele tem talvez mais potencial. O Brown eu escuto muito que ele vai repetindo as fórmulas, né? Todo autor se repete um pouco, tá? Não dá pra falar isso, né? Só do Dan Brown, mas todo autor tem uma certa repetição, né? Do Murakami faz-se muito a piada de que para você formar uma obra do Murakami basta pôr gatos, jazz, personagens adolescentes, tem aí uma fórmula realmente que ele repete bastante, mas que é sempre muito bem aplicada. Acho que tem isso, né? A aplicação da fórmula. Mas o que eu quero dizer é que eu não tenho nada contra em particular, a questão é que o foco do canal é os clássicos. Então, você vai me ver de vez em quando lendo um livro moderno. Recentemente eu comprei aí a Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, em função daquela polêmica envolvendo o Felipe Neto e tudo mais, né? E muita gente falou, Marcelo, nem perde seu tempo lendo. Ou teve gente que falou, não, é muito legal, né? Eu fiquei curioso, assim, né? É um livro que deu muito o que falar. Eu entendo que ele vai ter uma abordagem diferente dos que eu tô acostumado, mas isso não quer dizer que seja melhor ou pior, eu acho. Assim. Preciso ler pra saber. Eu realmente não posso fazer uma avaliação. A questão é que eu não tenho lido tanto desses comerciais pra dar uma opinião. Eu tenho preferido os clássicos, como eu disse, porque, enfim, é minha preferência, assim, né? O estilo dos clássicos e o foco do canal. Mas não é que eu ache que esses autores modernos não saibam escrever ou não tenham excelentes obras, deve ter por aí, só não sou muito versado, mas eu pretendo dar um pouquinho mais de espaço pros modernos também, para não ficar tão do passado, né? Como está seu coração com tudo que está acontecendo em Israel? Estamos preocupados. Eu confesso que eu me preocupei muito desde o início do conflito, né? Porque eu tenho família morando lá. Não dá para dizer que a situação tá estável, né? Mas eu tenho familiares que moram mais longe, assim, da faixa de Gaza, estão mais longe do conflito, né? Eu só posso dizer que eu espero que se resolva o mais breve possível, com o menor número possível de civis afetados, né, por esse conflito. É sempre triste qualquer tipo de conflito, e eu simplesmente espero que termine logo, tudo se normalize, né? Mas eu acho que, infelizmente, isso aí ainda vai longe, assim. Mas eu tô bem, né? Eu falo diariamente com os meus familiares, e eles estão bem, então isso que importa. Qual o livro mais existencialista que você já leu? Olha, tá um pouco longe aqui na estante, então eu não vou pegar, mas é Os Demônios, de Dostoiévski, mas eu deixo aqui o link da resenha. Certamente é um livro em que a todo momento estamos se perguntando o que estamos fazendo aqui, né? Existe muito esse questionamento de Deus versus ciência, teísmo x ateísmo. Eu acho que é um dos mais existencialistas. Livro bem difícil, uma leitura muito carregada, mas que eu gostei bastante. Eu altamente indico, agora não para quem tá começando. Para quem já tá há um tempo lendo obras, particularmente do Dostoiévski, essa é uma para pegar um dia desses. Declínio de um Homem é o livro mais depressivo já feito. Olha, pessoal, é um livro bastante depressivo, pra quem não sabe, é do Osamu Dazai, que na verdade não é o nome verdadeiro dele, o nome verdadeiro dele é Tsushima Shuji. E infelizmente o autor tirou a própria vida, e esse livro é extremamente autobiográfico, vai falar de um personagem, um tal de Yoso, que ele simplesmente não se encaixa na sociedade, né? Renegado pela família, ele acaba tendo desentendimentos com os pais, ele vai morar em Tóquio, né? Ele era lá do interior do Japão, e digamos que ele tem todo tipo de companhia errada, né? Amigos pra sair pra
para beber, acaba se envolvendo com mulheres da vida, com substâncias ilícitas, né? Acaba se perdendo na vida, né? Eu não tenho nenhum tipo de pudor, do tipo de recriminar alguém que busca os prazeres da carne, né? Os prazeres materiais. Hoje em dia eu sou agnóstico, né? Então eu não acredito muito numa moral pudica, recatada. Eu acho que o homem em geral, né? Inclua a mulher, tem suas vontades, elas não necessariamente têm que ser tão reprimidas. Isso é um ponto, inclusive, que o Freud faz. Evidentemente que há algum nível de patologia quando a pessoa se entrega completamente ao prazer da carne, né? Se a pessoa tá todos os dias bebendo, procurando esse tipo de prazer, então eu entendo que há um vazio dentro dela que ela está tentando preencher de maneiras que não são saudáveis pro corpo, certo? Se intoxicar de álcool, né? Não comer bem, não dormir bem, enfim. Aqui já não é questão de moral ou não, é uma questão que a gente percebe que o personagem está em depressão e está tentando curar essa depressão através das maneiras erradas. Isso pra mim é patente aqui, né? Só deixando bem claro que eu não faço nenhum tipo de julgamento moral aqui. O que eu olho é um olhar compassivo, né? De muita pena, de que a gente percebe que o autor não tinha muito com quem conversar, né? Ele não podia se abrir com os pais simplesmente chutaram ele pra fora de casa, cortaram o contato, simplesmente porque ele não performou, talvez, como os pais queriam ali, né? De ter um bom emprego, de se sobressair nos estudos, né? E a gente vai acompanhando muito o universo interno da personagem, é bastante depressivo, vai falar de tentativas, né? De tirar a própria vida, então tem gatilhos, tome cuidado se você sofre com esses gatilhos, não leia. Agora, não acho que é o mais depressivo que eu já li, não, pessoal. Acho que a Redoma de Vidro ganha desse. A Redoma de Vidro, ele é mais tétrico, ele é mais depressivo, ele é bem pesado, apesar que esse aqui também é bastante, tá? Não é tão menos pesado do que a Redoma de Vidro, né, da Sylvia Plath, mas a Redoma de Vidro vai mais além, eu acho, assim, né? Eu não terminei de ler, tô gostando bastante, é um livro, obviamente, depressivo, como eu disse, já disse e repeti, mas as reflexões do autor, né, eu adoro esses aforismas de pessoas desiludidas com a sociedade, né? Temos verdadeiras pérolas aqui, é uma verdadeira pena que o autor tirou a própria vida, e isso vai muito em linha, né, com a estigmatização da depressão, né, em sociedade. Era um estigma, né? O homem não podia estar deprimido, isso é coisa de louco. Só fico me perguntando, né, se fosse nos dias de hoje, talvez não teria tirado a própria vida, porque ele teria acesso a tratamentos, né? Não que não ocorra hoje em dia, né, mas eu entendo que a desestigmatização contribui para o tratamento dos pacientes de saúde mental. Mas enfim, é uma boa obra, só tome cuidado se você tem problemas com gatilhos de depressão. Conta como foi o intervalo dos doces e o retorno. Pra quem não sabe, eu acho que eu acabei não fazendo um vídeo aqui. Eu tô até pensando em fazer, porque eu acho que é uma coisa interessante que, curiosamente, tem a ver com literatura de uma maneira mais indireta, né? Quem me acompanha nas outras redes via, pelo menos há um tempo atrás, que eu comia sobremesas quase que diariamente, né? Eu tenho um problema com doces. Nunca fui obeso, mas já estive no sobrepeso. E a minha questão é que eu não conseguia ficar sem um doce durante o dia, um chocolate, um bolo, né? E não apenas uma vez, mas 2 ou 3 vezes, né? E como é que eu não era obeso? Porque eu sempre pratiquei muitos esportes, né? Particularmente academia, musculação, mas mesmo assim eu tava realmente caminhando aí para um sobrepeso e até mesmo obesidade. Em tempo eu tive essa ideia de fazer um desafio, né? 30 dias sem doces. Eu fui postando todos os dias ali na outra rede, né? Das fotos, e eu consegui chegar até o 23º, 24º dia sem doces. Aí chegou o Ano Novo Judaico e tinha uma mesa de sobremesas, né? Na minha frente. Pra quem não sabe, o Ano Novo Judaico é quase como um Natal, assim, no sentido de que a gente reúne toda a família, fazemos verdadeiros banquetes, né? E aí, na hora da sobremesa, tinha uma mesa inteira de sobremesas ali, eu não resisti e mandei o desafio às favas, como se diz, num português mais rebuscado. Mas mesmo assim, eu senti que o desafio me ajudou muito, né? Foram 23 ou 24 dias, agora não me vem à cabeça, sem doce algum. Eu só comi frutas, obviamente, né? Frutas fazem bem à saúde. Isso tudo me ensinou que eu não preciso de doces todos os dias. Claro, não precisa, né, ser ortodoxo, né, nessa questão. Eu acho que não há problema algum em você comer aquele bolinho de chocolate, comemore o aniversário e tudo mais, né? Mas entenda que dá pra você passar 2 semanas sem comer um doce e você não vai morrer de fome, frio, né? Tudo vai dar certo e realmente eu senti várias diferenças no meu dia a dia, assim, particularmente eu me senti com mais energia, menos problemas intestinais. O açúcar é realmente um veneno. Eu acho que não há problema algum a gente consumi-lo
isso da mesma maneira que a gente consome o álcool, né? A gente entende que tomar álcool todo dia não é saudável, mas brindar, né, não tem problema. Assim, o doce também deveria ter o mesmo tipo de tratamento, né? O açúcar adicionado, como a gente diz, né? Ele tem que ser consumido em ocasiões especiais, ou tudo bem, no final de semana, né? Um pouquinho. E entender que também não precisamos naquelas quantidades que a gente imagina, né? Vou pegar 3 pedaços de bolo. Pode pegar um, né? Come devagarzinho, saboreie, aproveite. Então, esse desafio, por mais que eu tenha falhado, de certa maneira, né? Não cheguei nos 30 dias, eu considero uma vitória, né? Passar de 3 semanas. E isso realmente me ajudou a repensar toda a minha dieta, né? E hoje o foco é frutas. E de vez em quando, tô lá num restaurante, alguma coisa, peço uma sobremesinha. Eu procuro dividir com amigos ou com quem eu estiver na mesa, né? Ou pedir uma sobremesa menor. Um café substitui muito bem um doce, né? Mas eu senti muitos benefícios fisiológicos. E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Uma dica que eu sempre dou. Você cuidar da sua rotina, né? Do dia a dia, da sua alimentação, sono, para você poder ler mais, né? Se você tá bem fisicamente, mentalmente, você acaba lendo mais. E sem dúvida que isso me ajudou a ler mais. Você tem alguma editora preferida? Olha, eu não tenho, assim, preferida, né? Eu tenho algumas, né? A 34, a Martin Claret. São as minhas favoritas por causa das notas de rodapé. Eu acho que muitas editoras modernas pecam no sentido de que eles não colocam notas de rodapé. E eu acho elas fundamentais, sabe? Para entender contexto histórico. Muitas vezes essas notas de rodapé vão associar algo que estamos lendo com fatos históricos ocorridos, de fato, no passado, né? Então, às vezes, o autor está rememorando um caso de um furto, por exemplo, de um roubo que aconteceu há 200 anos atrás. E se eu não ler a nota de rodapé, eu jamais vou saber disso, né? Ou de algum crime mais hediondo, digamos assim, né? É muito comum os autores trazerem isso, mas eles não vão dizer explicitamente que, né, olha, isso aconteceu de fato, senão isso vai também sair da narrativa, né? E cabe, então, à editora mencionar isso na nota de rodapé. E essas duas estão sempre colocando notas, particularmente nesse aspecto, na linguagem, né? Porque eles são muito focados nos russos, então eles vão trazer as palavras no original russo, eu acho isso muito legal. Traduções, né? Porque às vezes a obra você tá lendo em português, mas tem trechos em francês, né? E tem editoras, não vou falar nomes aqui, que elas não traduzem, né? Tem trechos inteiros em francês de grandes obras, de grandes clássicos, eles trazem o original do francês, o que eu acho muito legal, mas não traz a tradução. Então, se você não fala francês, você vire. Então, eu acho isso errado, né? Já a 34 e a Martin Claret, sempre que tiver alguma passagem em língua estrangeira, né? Vamos dizer que o livro é em russo e tem trechos em francês. Ele vai traduzir cada palavra, até bonjour, bom dia, o oi, ele vai traduzir. Então eu acho isso muito legal. Para quem está iniciando, quais livros recomenda? Olha, eu posso recomendar vários livros, né? É mais fácil deixar linkado aqui o vídeo, né? Já vai ter uns 10 vídeos aqui, mas enfim, fique à vontade para ver quais lhes interessam mais. Mas eu vou deixar linkado aqui 10 clássicos curtos para começar, né? Um vídeo que eu fiz que teve bastante repercussão. Eu dou várias indicações de clássicos curtos para quem quer começar. Como diz o título, então é mais fácil ver o vídeo do que eu falar aqui, porque sempre recomendo A Morte de Ivan Ilitch, né? E é um desses que tá lá, do Tolstói, curtinho, fala sobre tempo perdido, tema universal, bem legal. Além de livros clássicos, quais são seus gêneros preferidos? Bom, é que o clássico é meu preferido, mas dentro do clássico eu gosto de muitos gêneros, né? É mais fácil dizer do que eu não gosto. Eu não gosto muito do gênero horror. Apesar de que eu tenho gostado de ler Frankenstein, né? Eu li agora o Médico e o Monstro e agora estou lendo Drácula, mas não sei dizer se são um gênero horror, ou se são, pelo menos são bem diferentes dos outros. Eu tentei ler Lovecraft e não gostei muito. Não porque eu tenha medo ou qualquer coisa assim, eu só acho que alguns autores do gênero horror se focam demais na questão do horror em si e deixam a história em segundo plano, quando eu acho que o contrário, um bom gênero horror deveria ter a história em primeiro plano e o horror em segundo plano, como um tempero ali, né? Mas não é o que a gente vê, às vezes, em alguns autores que querem apenas chocar e dar medo, ao invés de, né, nos trazer boas histórias. E, por exemplo, Drácula, que eu estou lendo, até as primeiras 100 páginas você nem diz que está lendo algo do gênero horror ou terror, ou suspense, né, não sei. Parece uma obra realista, né? Temos aí o Jonathan Harker, um ajudante de advogado que vai conversar com o Conde Drácula, né? Porque esse Conde Drácula, ele fez aquisições de propriedades na Inglaterra, ele mora na Transilvânia, né, na Romênia, e esse ajudante de advogado vai lá visitar o seu cliente para ter uma reunião de negócios, explicar as aquisições que ele teve, e o Drácula vai fazer
fazer perguntas sobre as propriedades. Até aí, né, a gente entende que é apenas um nobre que tem um nome diferente. Mas, obviamente, coisas estranhas vão correndo, só que muito gradualmente. Aí acho que você tem um gênero muito legal, assim, né? Mas, no geral, eu gosto muito de diversos gêneros. Eu gosto de ficção científica, gosto de realismo, realismo mágico, clássicos, né, romances históricos. Mas eu gosto muito de ficção científica e fantasia, né? Mas eu acho que eles também se enquadram nos clássicos. Por exemplo, Tolkien é um clássico também, ele é do gênero fantasia. Então acho que dá pra ainda ficar nos clássicos e tem vários gêneros dentro deles. Eu só não tenho me dado muito bem com horror, com exceção desses que eu mencionei agora, mas Lovecraft eu não consegui ler, não gostei. Eu ainda preciso ler o Edgar Allan Poe, acho que talvez eu simplesmente não achei os autores corretos, né? Vamos ver. Bom, temos duas últimas perguntas, espero não alongar demais esse vídeo. Musashi é uma leitura prazerosa? Olha, Musashi é esse calhamaço aqui, vezes 2. São 2 edições, na verdade essa é uma edição antiga, agora nós temos 3 edições, talvez um pouco menores, né? Mas provavelmente o mesmo volume de páginas. É uma leitura extremamente prazerosa, apesar do tamanho enorme, né? Isso pode assustar, não se preocupem, tá? Musashi é super legal, super divertido, é um banho de cultura japonesa, de história japonesa, né? Temos uma época de transição aqui, né? Da era do shogunato, e você vai acompanhar os Ronin, né? Aqueles samurais errantes que não servem a nenhum mestre. Realmente um épico, assim, né? É um livro incrível, fantástico. Ele só é muito longo, você vai saboreando aos poucos e um dia você vai terminá-lo. Eu altamente indico. Eu vou colocar o vídeo aqui onde eu falo mais detalhes de Musashi. Finalmente temos aqui a última pergunta: como analisar um livro, não ler apenas? É uma excelente pergunta, e o que eu posso recomendar, né, da minha experiência de alguém que busca analisar os livros, né, não posso dizer que eu sou um crítico literário ali, né, mas eu sou alguém que busca analisar. Eu diria assim, leia com calma, nada de leitura dinâmica, pesquise os termos na internet, né, hoje em dia é muito mais fácil você achar o significado de palavras que você não entendeu, não conhece. Procure aprender mais sobre o autor, o seu estilo, a sua biografia. Eu sempre falo que é algo fundamental, porque na verdade a obra não é de ficção, né? É ficção, mas temos aí fragmentos da vida do autor dentro da obra, ou pelo menos histórias que ele escutou em vida. Então, se você estudar sobre a biografia do autor, você vai fazer os paralelos, você vai entender melhor por que o autor escreveu aquele enredo, aquele pedaço de enredo. Vou dar um exemplo bastante trivial e chocante até, né? Em Sonata Kreutzer, de Tolstói, temos uma personagem extremamente ciumenta, que vai cometer um crime em decorrência desses ciúmes, e ele relata um episódio onde ele deu um diário para sua mulher, detalhando todas as suas relações com mulheres que ele já teve relações no passado. Uma coisa bastante absurda, né, e chocante. Só que o próprio Tolstói fez isso com a esposa. Ele entregou esse diário para a esposa. Algo realmente absurdo, mas que aconteceu com o próprio autor. Ele mesmo fez isso, né? Então, de certa maneira, né, tem aí uma questão freudiana, né, assim, onde a pessoa tem a necessidade de se confessar, né? Ela quer falar tudo o que ela fez, mas ela não pode, né, citar os nomes das pessoas, ela não pode contar exatamente tudo o que aconteceu, senão ela vai levar um processo de difamação, ou mesmo que não leve um processo, muitas pessoas vão deixar de falar com ela, né? Ela não pode sair contando a vida dela pro mundo inteiro. Então o que ela faz? Ela troca os nomes dos personagens, contexto, né? Tenta embaralhar tudo aquilo de maneira a poder contar a sua história. Mas a história de vida da pessoa está lá, para o olhar atento, né? Para o ouvido que escuta. A história do autor tá lá. Então é muito importante você ler a biografia do autor, o contexto histórico, né, para você entender como é que era a linha de pensamento da época, né, quais eventos estavam norteando a sociedade na época, as preocupações das pessoas. Então, se você realmente quer analisar a obra, tente ler sobre a vida do autor, o contexto histórico, tente ler outras obras do mesmo autor e você vai formar paralelos. E é isso, eu não tenho muito o que mais dizer, né? Se você realmente fizer toda essa pesquisa, você vai ver como seu nível de entendimento sobre a obra vai aumentar. Você pode ver resenhas também hoje em dia, né? Nas resenhas a gente busca fazer tudo isso e entregar para vocês, digo não só eu, mas outros booktubers por aí, tentam juntar tudo isso na resenha para que o leitor que vá enfrentar aquela nova leitura esteja mais bem preparado, esteja mais atento a certos detalhes do autor, né? Então também ver resenhas hoje é um recurso mais moderno. Queria escutar de vocês, né? Quais mais dúvidas vocês têm, coloquem aí embaixo, a gente pode continuar essa conversa no próximo vídeo, acho que aqui eu já me estendi o suficiente, e agradeço a audiência, não se esqueça de se inscrever se você é novo, deixe sua curtida e nos vemos numa próxima. Um grande abraço.